tá? Rafael já leu o texto da nossa abertura, da nossa ministração. Eu quero convidar você então a ler comigo Provérbios 23, 24, eu acho que vai projetar. Obrigado, Berson. Samuel, pode pôr o sermão, tá? Pode ir. Aí, vamos ler juntos. Está projetado aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Quem está com seu filho aí do lado, dá uma olhadinha para ele, pergunta assim se ele é sábio. Oh, não faz isso não, é brincadeira. Não pergunte se ele é... Você sabe se ele é sábio ou não, né? Seu filho é sábio? Se o seu filho não for sábio, aonde que está o problema? Aonde? Hã? Nos pais? Nós temos que ensinar, né? Nossa função é ensinar. Se o filho for sábio, ele vai aprender. Tem um ditado antigo que diz o seguinte, sobre conselhos, né? De que me adianta dar conselhos para alguém? Se eu vou dar conselho para um sábio, o que adianta? O sábio já sabe tudo. Mas se eu for dar conselho para um tolo, o que vai adiantar eu dar conselho para um tolo? O tolo é tolo. Ele não vai aprender nada. Então cabe a nós acharmos o meio termo quando ouvirmos conselhos dos nossos pais e aprendermos, porque o filho sábio alegra o seu pai. O Hernandes Dias Lopes disse essa frase aqui, ó. Vamos ler juntos? Os pais são os pedagogos dos filhos. Compete a eles o ensino, a formação do caráter deles. Nós somos espelho para os nossos filhos. A gente olha para os nossos filhos, a gente vê as nossas virtudes e a gente vê os nossos defeitos. A gente olha para as crianças, ou a criança olha para a gente, nós olhando para a família, e você vê o quanto a gente é parecido, o quanto as pessoas são parecidas. Eu quero dar um aviso geral, só para a gente acalmar o coração. Eu vou fazer a ministração aqui, aí nós vamos parar a palavra, aí vai ter a apresentação das crianças, tá bom? Então esperem terminar a palavra, eu queria que as crianças acalmassem aí dentro do templo, ficassem de boa, para que a gente pudesse ouvir a palavra tranquilo agora, tá bom? E cabe a nós, então, ensinarmos os nossos filhos. Aí você vai me dizer, pastor, mas meu pai não me ensinou nada. Mas o seu grande exemplo de pai é o Pai Celeste. Então você tem exemplo também. Nenhum pai, eu vou falar isso daqui um pouquinho, nós somos 100%, nós temos defeitos, nós temos falhas e precisamos lutar contra elas. Um outro autor disse o seguinte, um verdadeiro pai é aquele que põe no mundo com amor e cria com muito mais amor. Vamos ler juntos? Vamos ler todo mundo? Vamos lá? Um verdadeiro pai e cria. Pai e mãe se dá, né? Se entrega. Eu brinco que a gente faz aqui as celebrações, na nossa igreja não acontece isso, né? Mas tem lugar que as celebrações das mães é um evento, né? E o dia dos pais obrigado, pai, vocês é muito bom, vem cá ler, né? Não, nossa igreja a gente faz a homenagem igual para os dois. Porque são pessoas que estão dedicando, estão amando, estão criando nas suas limitações, do seu jeito. Alguns de nós fomos criados de um regime pesado, um regime de chinelo, de cinto, de fio de ferro, né? Outros já foram criados na palavra, olhava duro, né? Falava olhando no olho, igual eu disse eu brinco com o pastor Carlos e a Thaís, que eu ficava doente quando o Felipe nem tanto, mas o Tiago, cadê o Tiago? O Tiago foi arrebatado. O Tiago
Senão nós vamos falar que o povo do louvor só fica de fora da igreja, né? Vai pegar mal para nós. O Tiago fazia arte, o Carlos virava para ele e falava assim, quarta-feira, isso era domingo aqui na igreja, o Carlos falava assim, quarta-feira, 7h30 da noite, eu vou conversar com você. Eu falei, Carlos, pelo amor de Deus, eu já estou sofrendo por Tiago esses 4 dias. Pensando nisso, imagina esse menino. Não, porque eu não quero bater nele nervoso, né? Eu acho que nunca bateu. Mas ele falava de um jeito que eu pensava que ele ia bater no menino, né? Então nós devemos saber que nenhum pai nasce sabendo ser pai. E que não há nenhuma escola para ensinar alguém a ser um bom pai. Antes de realizar as funções de um, é por isso que nós precisamos aprender. É por isso que nós precisamos... Pode ir. Se liga aí, gente. Dá um tapinha na cabeça do Samuca aí para ele acordar. Era no outro. Mas pode ir para aí, que é rápido agora. Provérbio 23, 12 e 13. Você está com a Bíblia aberta? Pode acompanhar comigo. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Vivemos tempo que tem um vídeo na internet que o menino de 7 anos liga para a polícia. E a polícia chega na casa e bate na porta. E o menininho vem todo pomposo atender a porta e diz assim, o policial falou assim, o que está acontecendo? Quem ligou para o 9, era lá nos Estados Unidos, quem ligou para o 991? Aí o menino, foi eu. Porque minha mãe me bateu hoje. Aí o policial olha, não tem nenhuma marca de espancamento nele, chama a mãe. O que está acontecendo? Não, ele fez algumas artes lá na escola, fez isso, fez aquilo. Aí o policial chama o menino de lado assim, o menino todo pensando que a mãe ia ser presa, né? E aí o policial pergunta se ela não tinha espancado e tal, e vai dar uma dura no menino, né? Dizendo para ele que ele tem que aprender, que ele está sobre a responsabilidade daquela família. O pai, um bom pai, ele é responsável. Ele zela, ele fala. O filho fica emburrado com a gente. O filho fica de cara ruim para a gente, mas o bom pai, ele tem que falar. A responsabilidade de um pai é ensinar, é guiar, é prover, é criar, é controlar, é amar. Nossos filhos às vezes acham que é um absurdo o pai falar com eles, danar com eles. Não põe um centavo dentro de casa, mas quer dar ordem para o pai e para a mãe. E o pai e a mãe ficam acuados e acabam cedendo. Já disse em outros anos aqui, no Dia dos Pais, né? Enquanto é você que paga água, luz, internet, comida, sapato, camiseta, tênis, e ele morar dentro da sua casa, quem que manda na sua casa? Hã? Hã? Vocês têm tanto medo dos filhos que vocês estão com medo de falar. Você está com medo dos filhos. Quem que manda na sua casa, meu irmão? Mas a gente finge que é o papai. É a mamãe, mas nós fingimos que é o papai. É o casal, meu irmão. A mãe pode ter o texto lá de outro texto de Provérbio, vai dizer disso da mulher que tem um monte de função na casa, né? Mas a mulher pode fazer um monte de coisa, mas algumas, a decisão tem que ser do casal e o marido tem que estar junto nisso. Tem que estar junto. Porque um pai responsável, ele ajuda a controlar a sua casa. Um pai responsável zela pela disciplina da sua casa. Um filho que não tem disciplina, ele envergonha seus pais na cidade, na sociedade, na igreja. Um filho que não é obediente, ele envergonha sua casa. Aí eu vou fazer mais um parênteses aqui, né? Mas pastor, eu não tive pai, eu não tive nada, eu não tive exemplo, eu não tive nada na minha vida. Então você não teve exemplo, você não teve nada, você está aqui dentro, ouviu a palavra de Deus, você não aprendeu nada aqui? Você vai dizer assim, eu te perdoo, pai, porque você não sabia. Eu te perdoo, pai, porque você não foi treinado para ser um bom pai. Quantos de nós somos criados e nunca ouvimos nosso pai falar, eu te amo? Quantos? Talvez a maioria de nós, nossos pais, homem tem uma dificuldade de falar, eu te amo.
Abrir a boca e falar, meu filho, eu te amo. Tem dificuldade de falar até para a mulher que eu te amo, né? A mulher fica olhando para o marido, esperando o eu te amo. Ele, fala, amor, fala, eu gosto de você. Aí a mulher fala assim, eu te amo. Aqui que o cara fala, eu também. Eu também o quê? Ama ela ou ama ele, né? Que ela fala, eu te amo. Ele fala, eu também. Eu acho que ele ama ele, né? Porque os nossos pais lá dos anos... Meu pai nasceu em 1945. Foi criado sem carinho. E ele fazia muitas coisas boas para nós, nos demos bons exemplos. Fui muito bem educado pelo meu pai. Mas talvez eu não tenha ouvido um eu te amo do meu pai. Mas isso não pode me derrotar. Isso não pode me jogar para baixo. Isso tem que fazer com que eu entenda a situação dele. Agora, você que está aqui dentro da igreja hoje, que está aprendendo, está ouvindo, você não pode ter medo de falar eu te amo para os seus filhos, para sua esposa, para o seu cônjuge. A gente precisa verbalizar os nossos sentimentos. É fácil, gente? Não é fácil. Passamos por lutas? Passamos por lutas. Mas um pai responsável, ele cria, provê, ama, controla, ensina, ele guia. A palavra do Senhor diz para você colocar a palavra em lugares visíveis, amarre sobre a sua testa, amarre, lembre-se de inculcar essa palavra do Senhor dentro dos seus filhos. Provérbio 23:19 diz assim, ó, ouça meu filho e seja sábio. Ouça meu filho nessa noite e seja sábio. Os pais que estão perto dos filhos falam com muito amor aí para o seu filho assim, ó, ouça meu filho e seja sábio. Às vezes o menino está com problema de ouvido, chega perto e fala, seja sábio, meu filho. Segundo, um bom pai não é perfeito. Tem gente que acha que a gente tem que ser perfeito. E tem pai que acha que é perfeito. Que é o bam, bam. Que é o cara. Não, nós não somos. Nós temos lutas. Precisamos guiar nossos filhos no caminho correto. Precisamos ensinar o caminho certo. O versículo 19 e 20 do Provérbio 23 vai dizer, ouça meu filho, seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. O Salomão está dizendo que a gente tem que saber até comer carne, a gente tem que saber ensinar os nossos filhos. Um bom pai não é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos, apenas o Pai Celeste. Cometemos erros, como na Bíblia nós vemos, Eli errou na criação dos seus filhos. Davi passou um perrengue com seus filhos, principalmente com Absalão. O pai do filho pródigo, com todo carinho do retorno do filho pródigo, mas naquele primeiro momento, o pai do filho pródigo, ele tem uma atitude que não é boa, de entregar a herança naquele momento, não era costume isso. Ele não teve força para repreender o cara e falar, fica aqui, rapaz. Você não está em hora de sair de casa e gastar dinheiro, não. Ele permite que o filho saia. E às vezes nós somos omissos, né? Talvez ele falou assim, eu não quero brigar com meu filho, eu não quero discutir, prefiro que ele vá e depois uma hora ele volte. O pai não pode ser demasiadamente permissivo, porque isso vai nos levar a cometer erros que podem influir negativamente nos nossos filhos. Nós precisamos caminhar e ensinar os nossos filhos. Terceiro, um bom pai faz o melhor que ele pode fazer pelo seu filho. Verso 22, 24, ouça o seu pai que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Irmãos, vocês que estão aqui, que têm os pais vivos, levanta a mão quem tem os pais vivos, que estão aqui dentro do templo. Muitos têm os pais vivos. Pode baixar a mão. O pai vivo. Vou ser mais específico. Quem tem o pai vivo, levanta a mão. Tem mais, ô Neto? Você tem seu pai vivo aí, misericórdia aí. Salete, uai. Seu pai está vivo aí do seu lado. Cutuca o íris aí para ver. Tá tudo certo, né, Nadir? Ah, graças a Deus. Levei um susto agora, uai.
Eu olhei para lá, os dois. Ué, o Íris tá vivo ali, graças a Deus. Aí. Irmãos, ó, quem levantou a mão que tem papai vivo aí? Aproveite. Beije. Seu pai não gosta de beijar? Eu já mostrei isso aqui, João Neto, vem aqui, que você é muito amigo meu, você gosta de vir aqui na frente, sair nas câmeras. Você não tem nenhum problema. Daqui uns dias você vai enfrentar tribunal, né? O meu pai, eu ia cumprimentar meu pai, faz de conta que você vai me beijar. Se você viesse, eu deixava. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo. Aqui, você vai dar um beijinho aqui, tá bom? O meu pai, eu sou o Júnior, eu sou o meu pai. Vem me dar um beijo, Júnior. E eu tentando beijar, e meu pai ficava aqui, ó. Agora quando a Samara... Agora vem a Samara me beijar. É a Samara agora. Esse negócio não vai dar certo. Não. Obrigado, João. Quando a Samara e a Nayara iam beijar ele, o que ele fazia? Vem no vovô, beijo vovô, beijo vovô. A gente ia e tortava tudo, né? Já dava uma crise, empenava a coluna toda ali para não beijar a gente. Porque era o jeito dele. Um bom pai faz o melhor. Um bom pai se alegra com as vitórias do filho. Um bom pai faz o melhor que ele pode. Um bom pai deixa ser beijado pelos seus filhos. Deixa seus filhos amarem ele. Deixa seus filhos brincarem com ele. Hoje os filhos conversam com os pais e acham que os pais são amigos, né? Esse é um erro terrível. Nossos filhos não são nossos amigos, nossos filhos são nossos filhos. E temos uma responsabilidade muito grande com isso. Tem lugar, tem família, graças a Deus essa moda não chegou no Brasil. Mas tem uma moda aí fora do Brasil que os filhos estão chamando os pais pelo nome. Não chamam mais de pai e de mãe. Chamam pelo nome, é normal. Teve uma novela, uma época, que tentou fazer isso aí, mas não colou, graças a Deus, aqui no Brasil. Vou chamar pelo nome. Já pensou, seu filho? Pensou o Bruno chegar para você? Ô, Castrinha, beleza? Everaldinho? Ah, não vai dar certo, né? Roninho, a Rafa chegar e dar um tapa na orelha. Roninho, não vai. Não podemos ir para esse caminho. O caminho é de respeito, de entender quem somos. Porque o pai que faz bem para os seus filhos, mesmo que ninguém os compreenda, mesmo quando os pais pensam que seus filhos não merecem tanto amor, porque Jesus nos dá o melhor exemplo disso. Vamos ler o último versículo, Mateus 7, versículo 11. Eu vou projetar e vocês vão ler comigo. Vamos lá? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O versículo é para encerrar dizendo que é possível, mesmo com todas as lutas que a gente tem, sejam elas financeiras, espirituais, profissionais, sentimentais, com todas as lutas nós podemos ser esse pai que não é perfeito, mas é responsável. E a gente queremos ser um bom pai. Porque se nós somos aqui da terra, pessoas tão comuns, tentam dar o melhor para os seus filhos, imagine o nosso Deus, que deu seu único filho por mim e por você, para morrer numa cruz, para ressuscitar no terceiro dia, para dar vida para mim e para você, e para que você possa ter certeza dessa salvação que vem do Senhor. Porque o nosso Deus é o melhor pai que tem, é o melhor exemplo de pai que nós podemos ter. E se tem algo que eu posso aplicar para os irmãos nessa noite, nessa meditação dessa noite e agora na apresentação dos nossos filhos, é desejar a todos os pais que tenhamos tempos felizes, alegres ao lado da nossa família. Eu sei que alguns já perderam os pais, ou não tiveram os pais perto quando foram criados, e às vezes causou drama, causou dor, mas foque no Pai Celeste, foque em Deus, foque em Deus. Se você chegou aqui até hoje,
É porque Deus te abençoou de alguma forma que você recebeu amparo de alguém, apoio de alguém, cuidado de alguém. Você foi amado por alguém. É um ledo engano achar que nós não somos amados, irmãos. Nós somos amados. Nós somos amados. O nosso Pai Celeste nos ama. Amém? Mesmo que o mundo inteiro fala para você que ninguém te ama, Deus te ama. Isso não é verdade. Sempre vai ter alguém para amar a gente, né? Você pode virar para o seu irmão com muito amor mesmo, e dizer para ele que Deus o ama. Diga aí para as pessoas que estão perto de você, Deus te ama.